Ah não, vai tomar no cu, viado. Vai tomar no cu, mano. Porra, que porra de uma batalha após a outra, caralho. O nosso cinema é perfeito, por que ele não ganhou essa porra de novo? O nosso Brasilzão perdeu, né? Não, eu não assisti à cerimônia, mas pelo que me falaram, sim, o Agente Secreto, que foi indicado a 4 categorias no Oscar, perdeu todas, incluindo melhor ator, melhor filme estrangeiro, elenco e filme do ano. Não quero falar nada não, mas se o Michael B. Jordan tivesse feito só um personagem lá no Pecadores, duvido que o cara ganhava, tá? Mas enfim, gente, independente do filme ter saído de mãos vazias, pelo menos devemos ficar contentes com o quanto o nosso cinema anda ganhando reconhecimento graças às campanhas recentes da academia. De 2024 pra cá, é evidente que, mesmo que ainda há quem fique com o pé atrás, afinal de contas, esse é um gosto criado nas pessoas, assim como eu debato nesse vídeo aqui, as pessoas parecem estar dando uma chance maior para nossa arte, parecido com o que aconteceu com Cidade de Deus e Central do Brasil. Mesmo que haja uma reação exagerada e até tóxica de muitas pessoas, não devemos deixar de entender a naturalidade desse rebuliço. Depois de décadas e mais décadas de opressão, finalmente algumas pessoas podem pelo menos se sentir incentivadas a ir atrás da nossa arte. Mesmo que, honestamente, esse impacto definitivamente não faça a reeducação necessária no olhar do brasileiro sobre o próprio cinema. Mas já é um avanço. E é bom também quando influenciadores estão participando ativamente para reverter esse pensamento. Quer dizer, depende, né? Se por acaso o influenciador que você tá vendo foi esse cara aqui, eu vou te dar uma dica. No exato milissegundo em que esse sujeito abrir a boca e voz começar a sair dali de dentro, você já pode fechar o vídeo. Enfim. É evidente que muito dessa comemoração não diz muito sobre a qualidade desses filmes, mas sim pela torcida pelo cinema brasileiro mesmo. O que não é exatamente ruim, é na verdade entendível do mesmo jeito. Mas, e se a gente analisar esses dois filmes para ver se eles são tudo de bom mesmo? Que filmes são esses? Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Eu finalmente os assisti e esse vídeo vai ser uma análise totalmente pessoal sobre como esses dois filmes executaram suas propostas. Inicialmente, essa seria uma análise apenas sobre O Agente Secreto, mas eu achei interessante assistir Ainda Estou Aqui em conjunto para fazer uma review dupla. Eu tenho meus problemas com ambos os filmes, mas me ouçam primeiro antes de achar que eu sou um Jurandir Gouveia 2 que se diz amar o cinema brasileiro sem nem sequer saber nada sobre ele. Olá, eu sou o Nub, aquele que deveria ter ganhado o Oscar no lugar do Michael B. Jordan só por ter feito esse teatrinho inicial que eu fiz. Wagner Moura vai perder! Wagner Moura vai perder! Vai perder pro Timothée! Vai perder pro Timothée! Uma coisa precisa ser dita aqui. Ambos os filmes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto rodam acerca do mesmo tema, memória. No entanto, sinto que isso é mais presente no terço final de Ainda Estou Aqui, diferente de O Agente Secreto, que demonstra isso em toda a sua duração. Os primeiros 107 minutos de Ainda Estou Aqui, dos 138 de sua totalidade, se passam inteiramente nos anos 70 e focam sim na memória. Mas, ao meu ver, focam mais na ausência e no cotidiano sendo lentamente morto e infectado pela ditadura. E cara, na minha concepção, toda a força desse filme de Walter Salles se concentra em todo esse segmento. Perdão o palavrão, mas puta que me pariu que segmento forte. Antes de tudo, como eu sempre faço, irei falar do seu diretor, o já mencionado Walter Salles. Ele é o famoso diretor de filmes amplamente amados do nosso cinema, como Central do Brasil, Terra Estrangeira, Diário de Motocicleta, etc. Eu só assisti os dois primeiros e os considero filmes bons, mas Ainda Estou Aqui, ao menos nesse segmento que citei, ganha deles sem muito esforço pra mim. E é aquilo, né? O Walter Salles não está nem no meu top 10 diretores preferidos do cinema brasileiro, mas não posso dizer que ele não sabe o que está filmando. Pelo contrário, ele é habilidoso, confia nas imagens e tecnicamente é muito proeminente. Se eu fosse comparar ele com um diretor mundialmente conhecido, seria o Spielberg. Ambos usam de forte sentimento para comunicar temas universais como família, amor e união, mas vistos com um olhar que, na minha visão, são um tanto distante do que eles estão retratando. A gente precisa lembrar que Walter Salles é um bilionário herdeiro com um patrimônio de aproximadamente 20 bilhões de reais. Caralho! Isso fica perceptível nos trabalhos dele, incluindo Ainda Estou Aqui. A estética dos seus filmes é um tanto hollywoodiana, Oscar bait, mas pelo menos ele sabe fazer, né? Mas ainda que esses elementos sejam evidentes no filme, como retratar a ditadura sobre o olhar de uma família de classe média alta, e, bem, dá pra entender o porquê, né?
Caralho. E por ter umas cenas que ele claramente colocou ali pra falar, olha gente, não era bem assim, tá? Tipo aquela cena estúpida onde o militar após libertar a Eunice fala que não concorda com isso. E cara, de fato, muitos soldados, independente do período histórico, apenas cumpriam ordens, mas isso não anula a cumplicidade deles, e colocar uma cena dessa dá essa impressão de que precisamos colocar os pingos nos is, sabe? Enfim. Vamos falar sobre o filme em si e elaborar porque eu adoro o segmento dos anos 70 e tenho sérios problemas com os segmentos dos anos 90 e 2010. Logo a cena inicial do filme já é fenomenal, justamente porque, em uma cena muito breve, o diretor incorpora toda a trajetória dramática de nossa protagonista usando apenas de imagens e som diegético. Nesse caso, o helicóptero. A ditadura está sempre ali, observando, tirando a paz da praia e da família no geral. E a mise-en-scène do Salles faz isso muito bem durante a primeira meia hora do filme. É um veículo militar passando no fundo, a rua com mais militares do que camisinha usada no meio da calçada, etc. E eu vejo Ainda Estou Aqui como um verdadeiro estudo de espaços como um todo. O espaço é uma das partes mais poderosas da mise-en-scène, e nesse sentido, eu comparo essa relação entre espaço e tempo de Ainda Estou Aqui com o filme O Franco Atirador. Claro, apenas em relação à abordagem, porque em qualidade, com todo respeito ao Walter Salles, há um abismo de qualidade entre ele e o Michael Cimino. Ambos os filmes começam, em suas primeiras horas, introduzindo sem a menor pressa os seus personagens convivendo em determinados espaços. Eles querem que você sinta o calor, o amor e a união dessas pessoas, porque afinal de contas, eles são seres humanos e não corpos operando para avançar narrativas. E é esse o ponto. Tanto a primeira hora de O Franco Atirador quanto a primeira meia hora de Ainda Estou Aqui não são essenciais para avançar a trama e não é nada disso, justamente porque elas não precisam. Elas querem preparar terreno para o inferno que cercará suas vidas depois disso, justamente por impacto vir não só deles, mas do espectador também. Quase como se você fizesse parte da família deles. E no caso de Ainda Estou Aqui, mesmo que não seja nada muito autoral, funciona muito bem. E quando Rubens, interpretado pelo Selton Mello, sai do filme, a mise-en-scène também vai saindo para dar lugar a outra, dessa vez mais fria, confinada e tensa. A presença daqueles soldados na casa deles é quase um veneno que pesa muito o lugar. As cortinas se fecham, objetos supérfluos como o dente da filha mais nova e o pembolim vão ganhando muito mais força, o mar vai se tornando cada vez mais frio e indiferente, etc. E com isso, esse acaba sendo um dos melhores filmes para você estudar como os espaços são relacionados com as imagens de cinema. E Walter Salles faz isso com um cuidado muito apreciado. É claro que nem sempre ele acerta, tipo na cena da sorveteria que, por mais que seja uma boa cena, perde impacto quando a montagem começa a colocar famílias felizes e tudo mais num didatismo imagético que eu acho ruim, mas ainda assim, o que importa é que ele é consistente na construção de suas cenas. A atmosfera do filme é opressora e quase insuportável em certos momentos, oscilando entre forçar ou ao menos performar normalidade diante da agonia. E o que colabora para tudo isso ter ainda mais peso são as atuações. Literalmente não tem nenhum ator ruim no filme. Tá todo mundo espetacular, desde os protagonistas, as filhas e até os soldados secundários. E claro, a nossa Fernanda Torres. E não, eu não vou fingir ser o diferentão dizendo que ela não é tão boa quanto dizem, porque ela é sim. Caralho, como ela é boa atriz. Você pode não concordar com os posicionamentos recentes dela, mas o mérito dela como artista jamais deve ser diminuído. E o melhor é que ela não precisa ter colapsos intensos de choro ou raiva só pra render um Oscar fácil, sabe? Toda a dor dela está justamente no tom de voz, nos olhares, sorrisos e postura. E são muitos momentos pequenos que fazem muita diferença na atuação dela e na construção da personagem da Eunice. Um exemplo que me chamou muita atenção, inclusive, é quando ela toma banho e vemos que ela esfrega o próprio corpo sujo e exausto com força, deixando hematomas nele. É um excelente jeito de demonstrar carga de emoções sem diálogos ou monólogos. Fernanda Torres é um monstro na atuação e isso ninguém tirará dela. Mas, bem, agora vamos falar do meu maior problema com esse filme e que me impediu de amá-lo profundamente. O segmento dos anos 70, mesmo sendo extremamente poderoso e mesmo tendo um tropeço aqui e ali, se o filme tivesse acabado nele, eu iria sim amar o filme. Seria papo de 5 estrelas com coração no Letterboxd, tá ligado? Porque acabando nos anos 70, o filme iria preservar toda a agonia que ele construiu em sua duração de não saber se ele ainda estava vivo, de como a família superou depois e ainda manteria a mensagem que eles tentam construir após isso, mas de maneira muito menos direta e moralista, sabe? Mas, o filme decide continuar mostrando 25 anos após esse evento e mais 20 anos com a Eunice agora sendo interpretada pela Fernanda Montenegro. Muita gente amou essa cena e tudo mais, e apesar de eu entender, eu não fui uma dessas pessoas. Eu infelizmente desgosto bastante desses dois segmentos, principalmente o último. Mas calma, eu vou explicar o porquê.
Como eu disse, toda a questão sobre a memória da ditadura se concentra nesses dois segmentos do filme, e sinto que o diretor só os pôs por motivos que parecem mais comerciais do que autorais. Basta ver que muito da publicidade do filme da época era justamente em torno desses segmentos, incluindo a Fernanda Montenegro, cuja participação parece mais uma homenagem a ela do que a Eunice Paiva. Primeiro que isso me soa como a velha estrutura de biopic clássica, tem que retratar períodos da vida inteira de uma pessoa, mostrar a importância dela pra nossa história, esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto do fato desses segmentos falarem sobre memória, quase como se a Eunice estivesse revivendo o que restou de bom de um período tão traumático. A cena em que ela olha para a foto da praia, por exemplo, é muito boa. Mas essas duas partes me soam como o Walter Salles precisando falar explicitamente da ditadura, tentando colocar o filme como mais importante do que ele é de fato. E não precisa disso. Só a parte toda dos anos 70 faz a gente sentir o peso e a importância de um período tão injusto. Se o segmento dos anos 70 comunicava essas coisas por linguagem cinematográfica, o que é o mínimo para um bom filme, aqui só parece tentativa de panfletar essa história. É sério, gente, eu até gosto da cena de 2014 com todo mundo crescido e a Eunice bastante debilitada ali no meio, mas porra, cara, aquela cena da TV não dá pra mim não, cara, é muito Oscar bait. Essa cena é literalmente o Walter Salles falando: olha, gente, se a Eunice Paiva, que tem Alzheimer, pode se lembrar do que aconteceu na ditadura militar, então a nossa geração e país também podem, né? Parabéns, Sr. Salles, toma aqui o seu Oscar. Entenderam? Quando o filme começa a filmar pensando apenas em mensagem relevante e em dialogar com tendências modernas, isso tira o poder da obra enquanto cinema, ao menos dos meus olhos. São segmentos que não te deixam sentir o peso de tudo o que aconteceu, priorizando muito mais um sentimento otimista de melhora do que de impacto duradouro como foi para essa família. Mas bem, gente, eu só tô relatando a minha experiência com Ainda Estou Aqui. Eu queria muito ter amado esse filme, de verdade mesmo, mas, do jeito que está, eu apenas gosto. Mas gosto bastante. Eu só fico frustrado em como esse filme perde força dramatúrgica com o avançar do tempo. Não são a pior coisa que eu já vi, nem de longe, é bem filmado, mostra o impacto do tempo e tudo mais, mas o filme que eu sairia dele em silêncio, agoniado e muito mais pensativo é o Ainda Estou Aqui, ambientado nos anos 70. E mesmo assim eu não posso chamar o filme de medíocre ou coisa assim, ele ficou comigo e continua até hoje comigo. Só é uma pena que ele não esteja na sua forma máxima pra mim. Agora, eu acho que já tá na hora da gente falar do seu irmão de premiações, né? Tá sim, chegou a hora da gente falar de O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Mas antes, deixa eu fazer um apelo muito importante aqui pra vocês. Prometo que vai ser rápido. Se você gostou do conteúdo do vídeo, considere se inscrever e ative o sininho para não perder as notificações, porque eu percebo que boa parte das pessoas que me assistem não são inscritas, beleza? Como já é de praxe, vamos falar a respeito do autor de O Agente Secreto antes de falar da obra em si, que é o Kleber Mendonça Filho. Até o momento desse vídeo, eu só assisti O Agente Secreto e Bacurau. E eu gosto de Bacurau. Embora não tenha nenhuma força política naquele filme, na verdade é uma parte bem tosca dele, eu gosto de como ele transforma em caricatura a ideia dos colonizadores e aposta em uma violência de impacto imediato que uma hora funciona, outrora não. E bem, uma das qualidades de ambos esses filmes é a criação de suspense, e nesse sentido, Kleber realmente manda bem. E em Um Agente Secreto isso é bem notório, principalmente no clímax antes do epílogo e na cena inicial, que introduz muito bem a banalidade da violência e a sujeira corrupta que cercava a ditadura e aquele período. Como eu afirmei no começo das análises, a memória das pessoas da ditadura é o principal tema de ambos os filmes. E aqui, também acho que o Kleber fez isso de maneira muito interessante, autoral e, olha só, também integrada aos espaços do filme. Como o diretor cresceu nos anos 70, é bastante perceptível que ele trate Recife, sua cidade natal, com bastante nostalgia, humanidade e carinho. Mas também a mostra como uma cidade contraditória como qualquer comunidade brasileira, ainda mais em tempos de opressão extrema como este. Algo diretamente relacionado a como ele filma as pessoas do lugar. Ele olha com carinho o cinema que cresceu assistindo, as lendas urbanas que cresceu ouvindo e as estranhezas que também a infestam, mas fazem parte da humanidade do lugar. Nesse sentido, podemos ver o personagem de Wagner Moura, o Armando, como o próprio Kleber revisitando o lugar que cresceu, lembrando de suas pessoas e estabelecimentos, imitando até o mesmo gesto de Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood, o melhor filme dele sem pestanejar. E Kleber mostra tudo isso mostrando coisas específicas da cidade, como os constantes ataques de tubarão, a criação da lenda da perna cabeluda, que inclusive rende uma das cenas mais engraçadas e geniais desse filme. Tudo isso é a história de pessoas comuns se adaptando ao inferno pontual. E Armando/Marcelo é justamente a tensão que resume bem tudo isso. Ele é como se fosse o herói moderno daquela cidade.
Ele não exatamente pertence a ela, mas deve se moldar e agir mesmo que isso resulte em decisões impulsivas. E claro que Kleber dá bastante contradições a ele também. Ele tem colapsos momentâneos de violência, supostamente trai a esposa, não é um pai presente e desafia de frente autoridades relacionadas ao regime. Mas ele ainda assim luta para poder continuar sendo funcional. E é isso que o torna interessante. Ele não é um herói ideal que vai salvar todo mundo da ditadura, mas é o ideal que as pessoas precisam até hoje de persistência, resiliência e lembrança. Ele não é apenas um sobrevivente, é também alguém que luta por sua própria identidade, que não é apenas de um sobrevivente, entende? E o filho dele, que desempenha um papel muito importante nos segmentos finais, eu o vejo como alguém que representa a importância de continuar lutando contra o sistema. É a motivação de ser um pai melhor, de poder levar o filho para enfrentar o filme que dava pesadelos a ele, que faz com que Armando continue persistindo. É o filho que motiva ele a continuar lutando, mas é também a luta que o afasta dele. No geral, Marcelo/Armando é possivelmente o meu personagem preferido do Wagner Moura até o momento. E é exatamente esse tipo de personagem que nós precisamos em tempos como o que vivemos. Alguém que tem contradições, que é sobrevivente, mas que luta, que está atrás de algo e que quer deixar sua memória no mundo. Mesmo que essas memórias muitas vezes não sejam lembradas da maneira que ele queria. Mas o filme, porém, nos mostra uma maneira de reverter isso. E a atuação do nosso Vavá também ajuda muito nisso, porque ele reage muito através de olhares, silêncios, respiração e tudo mais, não precisando ter colapsos de raiva que nem os seus personagens mais conhecidos. Eu adoro o Capitão Nascimento e genuinamente acho que ele carrega a tropa de elite nas costas, mas Armando é um personagem que realmente veio pra ficar, sendo um poço de profundidade que está mais relevante do que nunca. E é assim que eu vejo O Agente Secreto, um filme sobre preservar a história de uma cidade, de uma comunidade, de um período conturbado que não foi superado ainda e, claro, as memórias das pessoas que viveram nele. E cara, a decisão dramatúrgica mais forte desse filme é provavelmente a mais controversa dele, que é justamente sobre o destino do personagem do Wagner Moura. Sem spoilers, mas muita gente pode achar anticlimático, mas honestamente eu achei muito foda. É literalmente o Kleber respeitando todas as pessoas reais que o personagem representa e não transformando isso no ápice do filme, porque nunca foi o caso. Eu tenho uns probleminhas com o filme? Tem. Ele tem umas cenas mais expositivas do que deveria e uns diálogos toscos também. Tipo quando as duas garotas do filme falam sobre a dupla identidade dele, que é a coisa mais besta do mundo, e todo o segmento enfadonho do final. Ele inclusive tem um pezinho com o segmento moralista de Ainda Estou Aqui, mas eu ainda acho que o Kleber faz isso melhor porque ele mais uma vez integra essa memória nos espaços e nas pessoas. E bem, é claro que, numa review dupla dessas, ainda mais levando em consideração como os dois filmes falam sobre o mesmo tema e período, é inevitável que eu compare eles. Vamos falar das diferenças mais objetivas na abordagem de ambos os filmes. Enquanto Ainda Estou Aqui expõe a violência da ditadura de forma direta dentro da estrutura familiar, O Agente Secreto trabalha essa violência como um clima constante, onde a resistência não aparece como força heróica, mas como um esforço desgastado de continuar existindo e se expressando apesar da censura e da dor. Agora, sobre preferência, particularmente a minha opinião estava meio conflitante no período em que eu os assisti. Eu os vi em sequência para fazer esse vídeo, primeiro O Agente Secreto e depois Ainda Estou Aqui, e minha opinião sobre o mais recente foi se mudando conforme os dias passaram. No entanto, eu posso dizer com segurança que eu gosto mais de O Agente Secreto. E o que me faz ter essa preferência é, justamente, o fato do Kleber parecer ousar mais e querer se comunicar mais como autor do que o Salles faz. Sim, Ainda Estou Aqui é um filme bem construído, humanitário e muito poderoso até certo ponto, mas eu acho que ele é mais protocolado do que o filme do Kleber. Em O Agente Secreto, vemos que o autor realmente experimentou e brincou com as contradições de sua cidade, colocando suas estranhezas e peculiaridades. E também sinto que o filme propaga bem menos essa autoimportância que os filmes de ditadura, como Ainda Estou Aqui, tem, algo que, para mim, é uma vantagem enquanto obra de arte. Mas ambos são filmes muito bons do mesmo jeito que, definitivamente, não devem ser chamados de mais um filme de ditadura. Inclusive, vamos encerrar o vídeo justamente com essa indagação. Por que mais um filme de ditadura? O que isso diz sobre o Oscar? Eu até concordo que muitos filmes sobre a ditadura militar no Brasil seguem uma certa forma. Só que isso não significa que a gente já falou o suficiente sobre esse período.
Muito pelo contrário, a gente falou pouco e muitas vezes falou mal ou sem alcance. A construção da rodovia transamazônica, por exemplo, ainda hoje impacta comunidades indígenas e impede a vivência de povos tradicionais. Isso não é passado distante, é consequência viva de um regime recente com sobreviventes dos dois lados e marcados por apagamento institucional. Então não, falar sobre ditadura não é ser repetitivo. É manter viva uma memória que nunca foi totalmente resolvida, justamente para evitar que ela se repita. E temas não se esgotam na arte, é justamente como eles são abordados que sim se esgotam. E principalmente o Agente Secreto mostra que a gente tem muitas maneiras interessantes e autorais de abordar esse período. E de novo, eu aponto o problema para o Jurandir Gouveia em seu vídeo repugnante sobre o Agente Secreto. Ele aponta como o cinema brasileiro prioriza o tema da ditadura, mas não fala sobre outros períodos traumáticos e históricos, como a Guerra dos Canudos ou a participação do Brasil na Segunda Guerra e tudo mais. E sim, é um fato que o Brasil fala pouco sobre esses outros eventos, mas isso nunca teve relação com uma suposta má qualidade do cinema em si. O fato de falarmos tanto sobre a ditadura militar no Brasil deixa evidente que isso não é falta de tema, e sim urgência histórica. O cinema tem um papel muito importante na cultura de um país justamente porque conscientiza e mantém viva a discussão sobre questões sociais que ainda não foram resolvidas. E não é que a gente não faça filmes sobre esses outros períodos, eles existem. O problema é que o Jurandir impõe uma lógica importada ao nosso cinema, como se ele precisasse se moldar ao modelo norte-americano que produz dezenas de épicos caríssimos todos os anos, enquanto o Brasil ainda sofre com problemas sérios de distribuição, financiamento e interesse do público. E agora eu vou te dar uma provocação muito séria. Por que você acha que tantos filmes brasileiros têm minutos e minutos de marcas de patrocinadores? Hein? Justamente porque falta investimento. Entende? E é engraçado, né, gente? As pessoas adoram falar que a gente só fala das mesmas coisas, mas o cinema americano pode fazer 100 filmes anuais sobre a Segunda Guerra e ninguém reclama, né? E o pior é que o Jurandir tem a coragem de falar que a ditadura já passou, que tá na hora de superar isso. Primeiro que esse é um dos comentários mais ingênuos e ignorantes que tem. Segundo que o cara acha que um evento já ser antigo é o mesmo que ter sido superado, sabe? Basta você olhar por 2 segundos a situação política atual do país para a ficha cair. Enfim, gente, se eu estender isso aqui, o vídeo nunca vai acabar e eu tô exatamente igual a essa imagem aqui. Siriguejo, eu consegui! Puta merda, eu tô definhando, cara. Agora, pra finalizar mesmo o vídeo, que, sério, deve ter tido uns 20 minutos, mas pra mim tem 2 horas, vocês devem estar se perguntando. E aí, ô Nurb? Ainda estou aqui e o Agente Secreto merecem o Oscar? E sinceramente, isso depende da opinião de cada um. Eu, particularmente, acho que sim. São filmes muito bem feitos e que devem ser vistos por todo e qualquer brasileiro. E fico feliz que ambos tenham feito história, colocando o nosso cinema num patamar de relevância ainda maior. Nem que seja por um momentinho. No entanto, a gente precisa ser racional. Faz diferença para a qualidade desses filmes ganhar ou perder o Oscar? Obviamente que não. O nosso cinema tem mais de um século de história, com uma vastidão e complexidade que ninguém tira dele. Enquanto isso, o Oscar é uma premiação de alcance global criada por americanos para americanos. Dá para argumentar, inclusive, que ele não tem a mesma relevância de antes. E isso precisa ser reforçado justamente em momentos como esse em que o nosso cinema ganha mais visibilidade. O cinema brasileiro contemporâneo precisa sim de transformações, mas não na sua qualidade. Precisa de melhor distribuição, mais interesse do público, reeducação sobre a história da arte e espaço para que novos artistas existam, se consolidem ou não, mas que ao menos tenham oportunidades e reconhecimento real. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar vendo muita gente influenciada por discursos demagógicos e vira-latas como o do Jurandir, repetindo ignorância sobre a nossa própria arte. Mas isso não muda nada, isso não diz absolutamente nada sobre a qualidade do nosso cinema. Ele não precisa da validação universal do brasileiro para existir, e muito menos da validação de uma sala cheia de engravatados americanos para continuar sendo cultura brasileira.